Sofia só queria chegar ao destino sem chamar atenção, mas um acidente com café no voo a colocou na mira de Rafael Santos, o milionário mais reservado do país. Em vez de ficar furioso, ele a convidou para dividir sua poltrona na primeira classe e um destino inesperado começou a ser traçado. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber agora. Aproveite essa linda história. O aeroporto de Guarulhos fervilhava como uma colmeia no meio da tarde. Sofia Mendes ajustou a alça da bolsa no ombro pela 10ª vez em 5 minutos, observando o painel de embarque com uma expressão que misturava ansiedade e irritação. O voo para o Rio estava atrasado novamente. "Por que eu sempre escolho a companhia aérea mais barata?" murmurou para si mesma, balançando a cabeça enquanto segurava firmemente o copo de café que havia comprado para se manter acordada. Aos 22 anos, Sofia tinha desenvolvido uma relação complicada com viagens. Não porque não gostasse de conhecer lugares novos, pelo contrário, adorava a ideia. O problema era que suas aventuras sempre pareciam incluir algum tipo de desastre cômico. Na última viagem para Salvador, havia perdido a carteira no primeiro dia. Na anterior, para Florianópolis, conseguiu trancar a chave do hotel dentro do quarto. Desta vez estava determinada a que tudo saísse perfeitamente. O anúncio ecoou pelo terminal. Passageiros do voo 2847, com destino ao Rio de Janeiro, embarque imediato no portão 23. Sofia suspirou aliviada e se juntou à fila que já se formava. Sua poltrona era a 32F, janela, exatamente como havia planejado. Nada de conversa forçada com desconhecidos, nada de confusão, apenas 3 horas de voo tranquilo para chegar ao casamento da prima Júlia. Enquanto avançava lentamente pela fila, Sofia não conseguia parar de pensar no discurso que teria que fazer na cerimônia. Como madrinha, era sua obrigação dizer algumas palavras inspiradoras sobre amor e relacionamentos. O problema era que sua própria vida amorosa estava mais parecida com uma comédia de erros do que com um filme romântico. Próximo, chamou a funcionária da companhia aérea Sofia, entregou o cartão de embarque com um sorriso forçado e seguiu pelo corredor que levava ao avião. O café ainda estava quente em suas mãos e ela tomou um gole cuidadoso enquanto procurava pelo número da poltrona. Foi exatamente nesse momento que o desastre aconteceu. Um passageiro à sua frente parou abruptamente para colocar a bagagem no compartimento superior. Sofia, distraída pensando no discurso, não percebeu a parada súbita e colidiu com ele, fazendo com que o café quente se espalhasse por toda parte. "Não, não, não", gritou Sofia, vendo o líquido escuro se espalhar pelo terno impecável do homem. O passageiro se virou lentamente e Sofia sentiu seu coração parar por um momento. O homem era alto, tinha cabelos escuros levemente despenteados e olhos que pareciam capazes de atravessar sua alma. Mesmo com o terno manchado de café, ele irradiava uma elegância natural que fez Sofia se sentir como uma adolescente desajeitada. "Eu sinto muito, muito mesmo", disse Sofia desesperada, procurando por guardanapos na bolsa. "Eu posso pagar a limpeza ou comprar um terno novo, ou, sei lá, vender um rim se for preciso." O homem a observou por um momento que pareceu uma eternidade. Sofia esperava gritos, reclamações, talvez até mesmo a expulsão do voo. Em vez disso, ele fez algo completamente inesperado, sorriu. "Respirar seria um bom começo", disse ele com uma voz calma e ligeiramente divertida. "O quê? Você está hiperventilando", explicou ele, gesticulando gentilmente. "E pelo tom roxo que está ficando, acho que esqueceu de respirar nos últimos 30 segundos. Sofia percebeu que ele estava certo e forçou-se a respirar fundo. O cheiro do café misturado com um perfume masculino caro criava uma combinação estranhamente agradável. "Desculpe", disse ela, tentando recuperar a compostura. "Eu realmente não queria. Quer dizer, foi um acidente completo. Eu estava pensando no discurso que tenho que fazer no casamento da minha prima e não estava prestando atenção. E você sempre fala tanto quando está nervosa." Interrompeu ele ainda sorrindo.
Sofia parou no meio da frase, percebendo que estava realmente tagarelando como uma metralhadora. Suas bochechas coraram de vermelho. Só quando destruo roupas caras de estranhos, admitiu ela, fazendo uma careta. Rafael, disse ele, estendendo a mão. Rafael Santos, e você é Sofia, respondeu ela, apertando a mão dele e notando como era firme e quente. Sofia Mendes, e novamente sinto muito pelo seu terno. Parece bem, parecia caro. Era, concordou Rafael, olhando para baixo e inspecionando os danos. Mas tenho outros. A resposta casual dele a deixou ainda mais constrangida. Definitivamente era rico. Só pessoas muito ricas falavam sobre roupas caras com tanta naturalidade. Escute, continuou Rafael. Você disse que vai para um casamento no Rio? Sim, respondeu Sofia, confusa com a mudança de assunto. Minha prima está se casando amanhã. Por quê? Por acaso você está viajando sozinha? A pergunta fez Sofia franzir a testa. Onde ele queria chegar com aquilo? Estou, disse ela, cautelosa. Por quê? Rafael olhou ao redor do avião por um momento, como se estivesse avaliando alguma coisa. Então, se virou para ela com uma expressão que misturava diversão e algo que Sofia não conseguiu identificar. Que tal vir comigo para a primeira classe? E sugeriu ele como se estivesse oferecendo um copo d'água em um dia quente. Sofia piscou várias vezes, certeza de que havia entendido errado. Desculpe o quê? Primeira classe, repetiu Rafael, apontando para a frente do avião. Tenho uma poltrona vazia ao meu lado e, francamente, depois de ser bombardeado com café, acho que mereço uma companhia interessante para a viagem. Você está brincando comigo? Disse Sofia, rindo nervosamente. Pessoas não fazem isso na vida real. Que tipo de coisa? Convidar desconhecidos que acabaram de derramar café nelas para sentar na primeira classe, exclamou Sofia, gesticulando freneticamente. Isso só acontece em filmes românticos ruins. Rafael riu. Um som profundo e genuíno que fez algo estranho acontecer no estômago de Sofia. Talvez eu esteja tentando transformar sua vida em um filme romântico, disse ele piscando um olho. Ou talvez você tenha batido a cabeça quando eu esbarrei em você, retrucou Sofia, tentando soar sarcástica, mas falhando miseravelmente quando sua voz saiu um pouco aguda demais. Uma possibilidade? Concordou Rafael. Mas você vai descobrir isso apenas se aceitar meu convite. Sofia olhou para a frente, onde podia ver as cortinas que separavam a primeira classe do resto do avião. Depois olhou para trás, onde sua poltrona 32F a esperava. Pequena, apertada e definitivamente sem nenhum homem misterioso e atraente. Isso é loucura, murmurou ela. As melhores aventuras geralmente são, respondeu Rafael, oferecendo o braço. Então, o que me diz Sofia Mendes? Pronta para uma aventura? Sofia olhou para ele, para o braço estendido, para o sorriso confiante que parecia prometer que os próximos minutos seriam qualquer coisa menos entediantes. Toda a sua vida, ela havia feito as escolhas seguras, planejado tudo nos mínimos detalhes, evitado riscos e olhe onde isso a tinha levado, derramando café em estranhos no corredor de um avião. Por que não? Disse ela finalmente pegando o braço dele. Ai, se você for um sequestrador ou algo assim, eu vou ficar muito irritada. Anotado, disse Rafael, rindo enquanto a guiava em direção à primeira classe. Nada de sequestros. Prometo que minha única intenção é ter uma conversa civilizada com a mulher mais interessante que conheci hoje. Quantas mulheres você conheceu hoje? E perguntou Sofia curiosa. Incluindo você. Uma. Sofia não conseguiu evitar rir. Talvez aquele voo não fosse tão ruim quanto havia imaginado. Enquanto caminhavam em direção à primeira classe, Sofia não tinha ideia de que estava prestes a embarcar em muito mais do que apenas um voo para o Rio de Janeiro. Estava prestes a embarcar na aventura mais maluca, cômica e inesperadamente romântica de sua vida. E tudo havia começado com um simples copo de café derramado. Sofia jamais havia pisado na primeira classe de um avião. Na verdade, mal conseguia pagar passagens da classe econômica e, mesmo assim, sempre procurava as promoções mais baratas possíveis.
Quando Rafael afastou a cortina e ela viu o espaço à sua frente, sua mandíbula literalmente despencou. Santo Deus! Murmurou ela, parando no meio do corredor. As poltronas eram enormes, quase como pequenos tronos de couro creme. Cada assento tinha espaço suficiente para ela deitar completamente, e havia até mesmo pequenas televisões individuais embutidas. Uma aeromoça elegante se aproximou deles com uma bandeja de champanhe. Senhor Santos, disse a mulher com um sorriso profissional. Como sempre, é um prazer tê-lo conosco. Posso servir algo para a senhora? Sofia olhou para a bandeja de champanhe, depois para Rafael, depois de volta para a aeromoça. Sua mente ainda estava tentando processar a situação completamente surreal em que se encontrava. Champanhe! Ofereceu Rafael, pegando 2 taças. Ou prefere algo mais forte depois do trauma do café? Sofia balbuciou, ainda olhando ao redor como se estivesse em um museu. Você viaja assim sempre? Defina sempre, disse Rafael, guiando-a para a poltrona ao lado da dele. Mais de uma vez por ano, sugeriu Sofia, sentando-se cuidadosamente, como se a poltrona fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. Rafael riu daquele jeito que fazia coisas estranhas acontecerem no estômago dela. Um pouco mais que isso, admitiu ele, acomodando-se em sua própria poltrona. E você já voou de primeira classe antes? Uma vez, mentiu Sofia, depois corrigiu imediatamente. Na verdade, não, nunca. Esta é oficialmente minha primeira vez e, honestamente, estou tentando não parecer uma caipira impressionada, mas está sendo bem difícil, porque isso aqui é incrível. A sinceridade brutal de Sofia pareceu divertir Rafael ainda mais. Caipira impressionada, repetiu ele, saboreando as palavras. Gosto disso. É refrescante. Refrescante. Sofia pegou a taça de champanhe que ele ofereceu, tentando não parecer desajeitada. Como assim? A maioria das pessoas que conheço tenta impressionar, fingindo que coisas assim são normais, explicou Rafael. Você é genuína. Sofia tomou um gole do champanhe e imediatamente fez uma careta. Era muito seco para o seu paladar, mas ela tentou disfarçar, engolindo rapidamente. Não gostou? Hilde observou Rafael, claramente se divertindo com a expressão dela. Não, quer dizer sim. Está ótimo. Sofia mentiu desesperadamente, forçando o outro gole. É só que, bem, geralmente bebo cerveja ou refrigerante ou água da torneira, para ser honesta. Rafael chamou a aeromoça com um gesto discreto. Carla, pode trazer um refrigerante para a senhora e talvez alguns daqueles biscoitinhos de chocolate que vocês servem? Claro, senhor Santos, respondeu Carla, pegando a taça de champanhe das mãos de Sofia. Você não precisava, começou Sofia, constrangida. Eu derramei café em você, interrompeu Rafael. Na verdade, eu derramei café em você, corrigiu Sofia. Detalhes técnicos, disse Rafael, acenando com a mão. O importante é que agora estamos aqui e eu tenho curiosidade de saber mais sobre a Sofia, que vai a casamentos e faz discursos. Não tem muito o que saber, disse Sofia, encolhendo os ombros. Tenho 22 anos. Trabalho em uma loja de roupas no centro de São Paulo. Moro sozinha em um apartamento do tamanho de um armário e minha maior aventura até hoje foi ir ao Beto Carreiro. E qual foi sua parte favorita do Beto Carreiro? A pergunta era tão inesperada que Sofia riu. Você realmente quer saber? Realmente quero saber. Sofia estudou o rosto dele por um momento, procurando sinais de que ele estava sendo sarcástico ou educado demais. Não encontrou nenhum. A montanha-russa de madeira, disse ela finalmente. Eu tinha pavor de altura, mas meu irmão mais velho ficou me provocando a viagem inteira. Então eu resolvi provar que não era covarde e subi na tal montanha-russa. Gritei como uma louca, mas quando terminou, eu queria subir de novo. E subiu 5 vezes, admitiu Sofia, corando um pouco. E desde então, sempre que vejo uma montanha-russa, eu subo. Meio que virou minha coisa. Então você gosta de adrenalina? Observou Rafael. Acho que gosto de provar que posso fazer coisas que me assustam, corrigiu Sofia. E você? Qual é sua história?
A pergunta pareceu pegar Rafael de surpresa. Ele ficou em silêncio por um momento, girando a taça de champanhe entre os dedos. Minha história é complicada, disse ele finalmente. As melhores sempre são, retrucou Sofia, usando as próprias palavras dele de volta para ele. Rafael sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Algo mais cauteloso. Eu trabalho muito, disse ele vagamente. Viajo bastante. Tenho responsabilidades que às vezes me fazem questionar se escolhi o caminho certo na vida. Que tipo de trabalho? O tipo entediante, que faz as pessoas mudarem de assunto rapidamente, disse Rafael com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sofia percebeu que ele estava desviando, mas decidiu não insistir. Afinal, eles eram praticamente estranhos, e ela já havia falado mais sobre si mesma com ele do que com a maioria das pessoas que conhecia há anos. Tudo bem, disse ela. Então me conta sobre a última vez que você fez algo que te assustava, além de convidar uma estranha que derramou café em você para sentar na primeira classe. Isso não conta, disse Sofia rindo. Foi impulso. Estou falando de algo que você realmente planejou e decidiu fazer, mesmo estando com medo. Rafael pensou por um longo momento. Acho que não faço isso há muito tempo, admitiu ele. Minha vida é bem previsível e entediante. Você quer dizer segura, corrigiu Sofia. Controlada, sem surpresas, sem diversão, acrescentou ela. Exatamente. Sofia o estudou por um momento. Havia algo na expressão dele que a fazia querer entender melhor quem era Rafael Santos por trás da roupa cara e dos modos educados. Por que você me convidou para sentar aqui? Perguntou ela de repente. De verdade? Rafael a olhou diretamente nos olhos, e por um momento, Sofia sentiu como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Porque quando você derramou café em mim e começou a falar sobre vender um rim, disse ele lentamente, você me fez rir pela primeira vez em semanas, e eu percebi que não me lembrava da última vez que alguém havia me surpreendido. A honestidade na voz dele fez algo se mexer no peito de Sofia. E agora? Perguntou ela suavemente. Ainda está surpreso? Completamente, admitiu Rafael. E é assustador e libertador ao mesmo tempo. O avião começou a se mover e Sofia sentiu o familiar friozinho na barriga que sempre acompanhava a decolagem. Mas desta vez, o nervosismo não era apenas pelo voo. Então, disse ela, tentando aliviar a tensão que havia se instalado entre eles. Me conta sobre a primeira vez que você voou de primeira classe. Na verdade, disse Rafael, e havia uma centelha travessa em seus olhos. Agora esta é minha primeira vez também. Sofia o encarou boquiaberta. Você está mentindo? Não estou, disse Rafael, claramente se divertindo com a reação dela. Geralmente vou no meu próprio avião. Seu próprio... Sofia começou, então parou. Espera, você tem um avião? Tenho, admitiu Rafael. Mas ele está em manutenção, então estou voando comercial pela primeira vez em anos. E devo admitir, está sendo muito mais interessante do que esperava. Sofia não sabia se ria ou se tinha um ataque de pânico. Quem era esse homem? E mais importante, o que ela havia se metido? Rafael, disse ela lentamente, o que exatamente você faz da vida? Antes que ele pudesse responder, o avião decolou e Sofia involuntariamente agarrou o braço da poltrona. Rafael notou seu nervosismo. Medo de voar, admitiu ela. Um pouco. Especialmente quando descubro que estou sentada ao lado de alguém que normalmente tem seu próprio avião. Rafael riu e, sem pensar duas vezes, estendeu a mão para ela. Quer segurar minha mão até passarmos das nuvens? Sofia olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Havia algo tão genuíno em seus olhos que ela não conseguiu resistir. Ok, disse ela, entrelaçando os dedos com os dele. Mas se você for realmente um magnata misterioso ou algo assim, eu vou ficar muito irritada por não ter usado um batom melhor hoje. Anotado, disse Rafael, apertando gentilmente a mão dela. E, para constar, você está perfeita exatamente como está. Enquanto o avião subia em direção às nuvens, Sofia não podia deixar de pensar que sua vida havia mudado completamente
no momento em que derramou café naquele homem misterioso. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia o que esperar do futuro, e isso, surpreendentemente, a assustava. Na verdade, estava começando a achar que poderia gostar dessa sensação de não ter controle sobre tudo, pelo menos enquanto conseguisse segurar a mão de Rafael. Uma hora depois que o avião havia nivelado, Sofia e Rafael ainda estavam conversando como velhos amigos. Ela havia descoberto que ele tinha uma paixão secreta por documentários sobre vida marinha, que detestava azeitonas e que havia quebrado o braço aos 8 anos tentando imitar um super-herói pulando do telhado da garagem. "Você realmente pulou do telhado?" e perguntou Sofia incrédula. "Com uma toalha amarrada no pescoço como capa", confirmou Rafael, rindo da própria bobagem. "Minha mãe quase teve um ataque cardíaco. E eu que pensei que meus acidentes eram épicos", disse Sofia, balançando a cabeça. "O pior que já fiz foi cair em uma fonte no centro da cidade porque estava tentando tirar uma selfie." "Como assim você caiu na fonte?" "Bem", Sofia corou, mas continuou. "Eu estava tentando conseguir o ângulo perfeito, sabe? Aí fui andando de costas, de costas, de costas. Splash direto na água na frente de umas 50 pessoas. Rafael riu tanto que teve que se segurar na poltrona. "O que você fez?" "O que qualquer pessoa sensata faria", disse Sofia, com dignidade fingida. "Fingi que foi de propósito. Tirei mais algumas fotos na água e postei no Instagram com a legenda refrescando as ideias. Consegui 200 curtidas. Você é incrível", disse Rafael. E havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Sofia acelerar um pouco. "Sou um desastre ambulante", corrigiu ela. "Mas obrigada pelo eufemismo." Carla, a aeromoça, se aproximou deles novamente. "Senhor Santos, desculpe incomodar", disse ela discretamente. "Mas o senhor Oliveira ligou. Diz que é urgente." A expressão de Rafael mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu e ele ficou tenso, como se alguém tivesse derramado água gelada sobre ele. "Diga a ele que ligo quando pousar", disse Rafael, sua voz ficando mais formal. "Ele insistiu que é sobre a reunião de amanhã", continuou Carla hesitante. Sofia percebeu que havia acontecido uma mudança drástica no clima. O homem descontraído que tinha rido das histórias dela havia desaparecido, substituído por alguém claramente acostumado a lidar com negócios sérios. "Com licença", disse Rafael para Sofia, pegando o telefone que Carla oferecia. "Sinto muito." "Claro", disse Sofia, tentando parecer desapontada. Rafael se levantou e se dirigiu para uma área mais reservada da primeira classe. Sofia não conseguia ouvir o que ele estava falando, mas podia ver sua linguagem corporal ficando cada vez mais tensa. Ele passava a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia percebido que ele fazia quando estava preocupado. Curiosa, apesar de si mesma, Sofia tentou se concentrar em qualquer coisa que não fosse a conversa telefônica de Rafael. Olhou pela janela, viu as nuvens lá embaixo, folheou a revista da companhia aérea. Nada funcionou. Ela estava oficialmente intrigada. Quando Rafael voltou, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. "Desculpe", disse ele, sentando-se pesadamente. "Questões do trabalho." "Deve ser um trabalho bem importante", comentou Sofia, tentando soar casual. Rafael a olhou por um longo momento, como se estivesse debatendo internamente sobre algo. "Sofia", disse ele finalmente, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "O que você faria se descobrisse que alguém que você acabou de conhecer não é exatamente quem você pensava que fosse?" A pergunta era tão inesperada e séria que Sofia piscou algumas vezes antes de responder. "Depende", disse ela lentamente. "Se a pessoa mentiu sobre algo importante ou se apenas não contou toda a verdade ainda. E qual seria a diferença?" Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Mentir seria dizer que é professor, quando na verdade é, sei lá, traficante, disse ela. Não contar toda a verdade seria simplesmente não mencionar que é professor universitário, em vez de só professor primário. Entendo. Por que a pergunta?
Sofia o estudou com atenção. Você não é quem eu penso que é. Rafael suspirou profundamente. Eu não menti sobre nada que te contei, disse ele. Eu realmente quebrei o braço pulando do telhado. Realmente detesto azeitonas e realmente adoro documentários sobre vida marinha. Mas também sou CEO de uma empresa que você provavelmente já ouviu falar. Sofia sentiu seu estômago dar um nó. Que empresa? Santos Enterprises, disse Rafael, observando atentamente a reação dela. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Santos Enterprises era uma das maiores empresas de tecnologia do país. Estava sempre nos noticiários. Suas ações movimentavam a bolsa de valores e seu CEO era, bem, aparentemente estava sentado ao lado dela em um avião. Uau, disse ela finalmente. É só isso? Uau. O que você esperava? Perguntou Sofia. Que eu desmaiasse. Que pedisse um autógrafo, que começasse a me comportar de forma estranha. Sinceramente? Sim, admitiu Rafael. É geralmente o que acontece. Sofia o estudou por um momento. Agora entendia a roupa cara, o avião particular, a primeira classe, a forma como a aeromoça o tratava. Mas também entendia porque ele havia parecido tão aliviado quando ela derramou café nele e reagiu de forma completamente natural. Posso te perguntar uma coisa agora? Disse ela. Claro. Você tem medo que as pessoas só gostem de você pelo seu dinheiro? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele ficou quieto por tanto tempo que Sofia começou a se preocupar ter sido invasiva demais. Desculpe, disse ela rapidamente. Não devia ter perguntado isso. É muito pessoal. E sim, interrompeu Rafael. Tenho esse medo o tempo todo. A honestidade na voz dele fez o coração de Sofia se apertar um pouco. Deve ser solitário, disse ela suavemente. É, admitiu ele, muito solitário. Bem, disse Sofia, tentando voltar ao tom mais leve da conversa. Para constar, eu gostava de você antes de saber que você poderia comprar um país pequeno. Na verdade, gostava mais, porque agora estou meio intimidada. Não fica intimidada, pediu Rafael, se virando para encará-la completamente. Por favor, você é a primeira pessoa em anos que me trata como uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal, disse Sofia. Acontece que você também é ridiculamente rico e poderoso. Mas por baixo de tudo isso ainda é o cara que quebrou o braço tentando voar e que fica nervoso quando fala sobre coisas pessoais. Rafael sorriu, um sorriso genuíno e aliviado. Como você faz isso? O quê? Me fazer sentir normal. Sofia pensou na pergunta por um momento. Talvez porque você seja normal, disse ela. Rico, mas normal. E talvez porque eu não preciso de nada de você, além de uma boa conversa. E se eu quisesse te dar mais do que uma boa conversa? A pergunta fez algo se mexer no peito de Sofia. Havia uma intensidade nos olhos dele que a fazia se sentir como se estivesse de volta na montanha-russa do Beto Carreiro. Como assim? Jantar comigo amanhã? Disse Rafael depois do casamento da sua prima. Eu sei que é loucura, continuou ele rapidamente. Nos conhecemos há algumas horas. Você nem sabia quem eu era até 5 minutos atrás, e provavelmente deve estar pensando que sou algum tipo de louco que convida estranhas para jantar. Na verdade, interrompeu Sofia, eu estava pensando que seria a segunda coisa mais maluca que já fiz na vida. Qual foi a primeira? Aceitar sentar na primeira classe com um estranho que eu tinha acabado de bombardear com café. E como isso terminou? Sofia olhou ao redor da primeira classe, para as poltronas luxuosas, para a taça de refrigerante em suas mãos, para o homem incrivelmente interessante e atraente sentado ao lado dela. Então olhou de volta para Rafael e sorriu. Ainda não terminou, disse ela, mas até agora está sendo a melhor decisão maluca que já tomei. Então jantar? Sofia sabia que deveria dizer não. Sabia que estava entrando em território completamente desconhecido e potencialmente perigoso. Sabia que homens como Rafael Santos não saíam para jantar com vendedoras de loja que moravam em apartamentos do tamanho de armários. Mas quando olhou nos olhos dele e viu a esperança genuína misturada com vulnerabilidade, todas as suas razões sensatas voaram pela janela.
Ok, disse ela antes que pudesse mudar de ideia. Mas eu escolho o restaurante. Combinado, concordou Rafael imediatamente. Qualquer lugar que você quiser, mesmo que seja uma lanchonete na praia. Especialmente se for uma lanchonete na praia, disse Rafael. E Sofia podia ver que ele estava falando sério. O avião começou a iniciar a descida e Sofia sentiu aquela mistura familiar de nervosismo e expectativa. Mas desta vez não era apenas por causa do pouso, era porque sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nem conseguia imaginar. Uma última coisa, disse ela, olhando seriamente para Rafael. O que foi? Se você aparecer dirigindo uma limusine ou algo assim, eu vou embora correndo. Rafael riu e o som fez Sofia perceber que já estava começando a se acostumar com aquela risada. Anotado, disse ele. Nada de limusines e nada de restaurantes onde eu precise saber qual garfo usar para cada prato. Combinado. E nada de... interrompeu Rafael gentilmente. O quê? Vai dar tudo certo. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia realmente acreditou que talvez daria. O hotel Copacabana Palace estava exatamente como Sofia se lembrava dos filmes. Imponente, elegante e definitivamente fora do seu orçamento. Ela ajustou nervosamente o vestido que havia comprado especialmente para o casamento da prima Júlia. Um modelo simples, mas bonito, que havia custado 3 meses de economia. Enquanto atravessava o saguão do hotel, Sofia não conseguia parar de pensar em Rafael. Eles haviam trocado números no aeroporto e ele havia mandado uma mensagem algumas horas atrás. Espero que o discurso saia perfeito. Nos vemos hoje à noite, R. A simplicidade da mensagem havia feito Sofia sorrir. Nada de formalidade excessiva, nada de ostentação. Apenas Rafael. Sofia! Gritou uma voz familiar. Sofia se virou para ver Júlia correndo em sua direção, o vestido de noiva esvoaçante, fazendo-a parecer uma princesa. Prima querida, Sofia abriu os braços para receber Júlia em um abraço apertado. Você está linda demais. O Mateus não vai conseguir nem piscar quando te vir. Estou tão nervosa, confessou Júlia, agarrando as mãos de Sofia. E se eu tropeçar no véu? E se eu esquecer os votos? E se... Ei, interrompeu Sofia gentilmente. Respira. Você vai se casar com um homem que ama, cercada de pessoas que te adoram. Não tem nada que possa dar errado, que não seja facilmente consertado. Júlia sorriu, visivelmente mais calma. Obrigada. É por isso que eu te escolhi como madrinha. Você sempre sabe o que dizer. Sobre isso, disse Sofia, fazendo uma careta. Sobre o discurso. Ainda estou trabalhando nele. Vai sair do coração, assegurou Júlia. Sempre sai. 2 horas depois, Sofia estava na primeira fileira da cerimônia, observando Júlia e Mateus trocarem votos. Era uma cerimônia linda, íntima, exatamente do jeito que Júlia sempre sonhara. E o discurso de Sofia havia realmente saído do coração. Um pequeno testemunho sobre como o amor verdadeiro era encontrar alguém que te aceitava exatamente como você era. Defeitos e qualidades. Foi durante a festa que as coisas começaram a ficar complicadas. Sofia estava na beira da piscina do hotel, aproveitando um momento de tranquilidade, longe da música e das conversas, quando seu telefone tocou. Alô, Sofia? Era a voz de Rafael, e ela podia ouvir música de fundo, do lado dele também. Como foi o casamento? Lindo! Respondeu ela sorrindo automaticamente. Júlia estava radiante e eu consegui fazer meu discurso sem chorar. Bem, quase sem chorar. Tenho certeza de que foi perfeito, disse Rafael. Você ainda quer jantar? Sei que deve estar cansada. Claro que quero, respondeu Sofia rapidamente. Depois ficou constrangida pela própria animação. Quer dizer, se você ainda quiser também. Definitivamente quero. Onde você gostaria de ir? Sofia olhou ao redor do hotel luxuoso, pensou na diferença gritante entre o mundo de Rafael e o seu, e tomou uma decisão impulsiva. Conhece a Feira de São Cristóvão? No Rio. Rafael pareceu surpreso. Tem música ao vivo, comida incrível e é bem autêntica. Nada elegante, mas tem personalidade. Perfeito, disse Rafael.
E Sofia podia ouvir o sorriso na voz dele. Te pego em 1 hora. Combinado. Sofia desligou o telefone com um sorriso nos lábios, mas antes que pudesse saborear a expectativa, uma voz conhecida a fez congelar. Sofia Mendes, que surpresa encontrar você aqui. Sofia se virou lentamente para encontrar Gabriela Silva, sua antiga colega de colégio e atual pesadelo em forma de pessoa, se aproximando com um sorriso que não alcançava os olhos. Oi, Gabriela, disse Sofia, tentando manter a voz neutra. Quando Júlia disse que você seria a madrinha, eu quase não acreditei. Continuou Gabriela, olhando Sofia de cima a baixo, de uma forma que claramente não era elogiosa. Quer dizer, você trabalhando em lojinha e tudo mais, deve ser difícil estar em um lugar assim. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas forçou-se a manter a calma. Na verdade, estou me divertindo muito. Ah, tenho certeza, disse Gabriela com falsa simpatia. E me disseram que você veio sozinha de novo. Deve ser difícil ser sempre a madrinha, nunca a noiva. Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de um número que ela não reconhecia. Senhorita Mendes, sou Carlos, motorista do Sr. Santos. Estou a caminho para buscá-la. Estarei no hotel em 15 minutos com um Mercedes preto. Sofia leu a mensagem 2 vezes, seu coração acelerando. Motorista, Mercedes. Rafael havia prometido nada de limusines, mas aparentemente não havia mencionado carros de luxo com o motorista. Quem é? Não perguntou Gabriela, tentando espiar o telefone. Ninguém, disse Sofia, rapidamente guardando o celular. Pelo jeito como você ficou vermelha, definitivamente não é ninguém, insistiu Gabriela. Vamos, conta. Finalmente arranjou um namorado. É complicado, murmurou Sofia, ainda processando a mensagem. Complicado como? Gabriela estava claramente se divertindo com o desconforto de Sofia. Casado, mais velho, pobre demais. Na verdade, disse uma voz masculina atrás delas, ela está complicada comigo. Sofia se virou e quase engasgou. Rafael estava parado ali, mas não o Rafael descontraído do avião. Este Rafael usava um terno impecável, tinha os cabelos perfeitamente arrumados e emanava o tipo de presença que fazia as pessoas pararem e olharem. Rafael, disse Sofia surpresa, você chegou cedo. O trânsito estava mais leve que o esperado, disse ele, se aproximando e dando um beijo leve no rosto dela, um gesto que fez as pernas de Sofia amolecerem um pouco. Você está linda. Sofia podia sentir os olhos de Gabriela indo de um para o outro, claramente tentando processar a situação. Gabriela, disse Sofia relutantemente. Este é Rafael. Rafael, esta é Gabriela, uma conhecida da escola. Prazer em conhecê-la, disse Rafael educadamente. Mas Sofia percebeu que ele não ofereceu a mão. O prazer é meu, disse Gabriela, claramente impressionada. Você é de São Paulo também? Trabalho lá, respondeu Rafael vagamente. Em que área? Sofia podia ver Rafael ficando desconfortável com o interrogatório e decidiu intervir. Na verdade, nós estávamos saindo, disse ela rapidamente. Claro, disse Gabriela, mas Sofia podia ver as engrenagens funcionando na cabeça dela. Foi ótimo te ver, Sofia, e foi um prazer conhecê-lo, Rafael. Quando eles se afastaram, Sofia suspirou aliviada. Desculpe por isso, disse ela. Gabriela é intensa. Conhecidas da escola geralmente são, disse Rafael compreensivamente. Você está bem? Estou. Sofia mentiu, ainda se sentindo desconfortável pela forma como Gabriela a tinha tratado. Rafael parou de andar e se virou para ela. O que ela disse para te deixar chateada? Nada demais, Sofia deu de ombros. Só o típico comentário sobre como devo me sentir deslocada em lugares assim. A expressão de Rafael endureceu. Ela disse isso? Não importa. Sofia tentou sorrir. Vamos jantar? Estou morrendo de fome e prometi te mostrar comida de verdade. Rafael a estudou por um momento, então sorriu. Vamos, mas primeiro preciso te avisar de uma coisa. O quê? Meu motorista está esperando lá fora, disse ele fazendo uma careta. Eu sei que você disse nada de limusines, mas Carlos insistiu que não era seguro eu dirigir sozinho no Rio. E Sofia riu. A primeira risada genuína desde o encontro com Gabriela.
Você estava nervoso para me contar sobre o motorista? Um pouco, admitiu Rafael. Não queria que você pensasse que eu estava ignorando seus pedidos. Rafael, disse Sofia pegando a mão dele, você podia chegar aqui de helicóptero que eu não me importaria. O que importa é que você veio. Mesmo? Mesmo, confirmou Sofia. Mas se você tentar me impressionar pedindo caviar na feira de São Cristóvão, eu vou rir de você. Anotado, disse Rafael, entrelaçando os dedos com os dela. Nada de caviar na feira. Enquanto caminhavam em direção à saída do hotel, Sofia não podia deixar de notar os olhares que recebiam. Algumas pessoas claramente reconheciam Rafael. Outras apenas percebiam que ele era alguém importante. Mas pela primeira vez em muito tempo, Sofia não se importou com os olhares. O que importava era que, apesar de todas as diferenças entre eles, apesar do motorista e dos ternos caros, e do fato de que Rafael provavelmente poderia comprar o hotel inteiro, ele ainda era o mesmo homem que havia rido das suas histórias no avião. E isso, Sofia estava começando a perceber, era muito mais raro e valioso do que qualquer quantidade de dinheiro. A feira de São Cristóvão era exatamente o oposto de tudo que cercava a vida de Rafael Santos. Barracas coloridas se espalhavam por todos os lados. O cheiro de carne assada, misturado com especiarias, pairava no ar, e a música nordestina tocava em pelo menos 5 lugares diferentes ao mesmo tempo, criando uma sinfonia caótica que, de alguma forma, funcionava perfeitamente. Sofia observou discretamente a reação de Rafael. Quando eles saíram do Mercedes, para crédito dele, se estava chocado ou desconfortável, não demonstrou. Em vez disso, seus olhos percorreram o ambiente com genuína curiosidade. Nunca estive em um lugar assim, admitiu ele, enquanto Carlos se afastava para estacionar. Bom, disse Sofia sorrindo. Então prepare-se para uma experiência completa. Eles mal haviam dado 10 passos quando uma mulher robusta, com um avental florido, se aproximou deles. Olha só, que casal bonito, exclamou ela sorrindo largamente. Primeira vez na feira? Dele é, respondeu Sofia, apontando para Rafael. Ah, é paulista? E perguntou a mulher, olhando para Rafael com interesse maternal. Como você sabe? Lhe perguntou Rafael surpreso. Pelo jeito de se vestir, moço, riu a mulher. Muito certinho. Mas não se preocupe. Aqui a gente recebe todo mundo bem. Vocês vão comer o quê? Sofia olhou para Rafael, que claramente não fazia ideia de como responder. Que tal começarmos com o básico? Sugeriu ela. Tapioca, carne de sol, queijo coalho. Boa escolha, aprovou a mulher. E para beber, batida de caju, caipirinha. 2 caipirinhas, disse Sofia rapidamente, antes que Rafael pudesse pedir algo como champanhe. Enquanto a mulher preparava a comida, Rafael se inclinou para Sofia. Tenho a impressão de que estou prestes a ser desafiado, murmurou ele. Por uma tapioca? Sofia riu. Você dirige uma empresa bilionária. Acho que consegue lidar com comida de rua. Não é a comida que me preocupa, disse Rafael, observando a forma natural como Sofia interagia com as pessoas ao redor. É não fazer feio perto de você. A sinceridade na voz dele fez o coração de Sofia se acelerar um pouco. Impossível, disse ela. Você já passou no teste mais difícil. Qual teste? Me fez rir quando estava desesperada sobre o café no seu terno, explicou Sofia. Se você conseguiu isso, consegue qualquer coisa. A mulher voltou com uma bandeja cheia de iguarias nordestinas e 2 caipirinhas que pareciam capazes de derrubar um cavalo. Experimentem tudo, disse ela animadamente. E se não gostarem, não pagam nada. Sofia pegou um pedaço de queijo coalho e ofereceu para Rafael. Confia em mim? Completamente, respondeu ele, aceitando o queijo. Sofia observou enquanto ele mastigava, analisando a expressão no rosto dele. Então? Incrível, disse Rafael, parecendo genuinamente surpreso. Completamente diferente de tudo que já provei. Bem-vindo ao mundo da comida de verdade, disse Sofia, pegando sua caipirinha e fazendo um brinde. Há novas experiências. Há mulheres que derramam café em estranhos e mudam suas vidas, respondeu Rafael, batendo o copo no dela.
Eles passaram a próxima hora experimentando comida, ouvindo música e conversando sobre tudo e nada. Sofia descobriu que Rafael tinha um senso de humor surpreendentemente autodepreciativo e que, quando relaxava, era capaz de fazer imitações hilariantes dos executivos pomposos com quem trabalhava. Você deveria fazer isso mais vezes, disse Sofia, ainda rindo de sua imitação do diretor financeiro da empresa. O quê? Falar mal dos meus funcionários? Te brincou Rafael. Não, Sofia ficou mais séria. Relaxar, rir, ser você mesmo. Você fala como se fosse fácil, disse Rafael, genuinamente curioso. Ele ficou quieto por um momento, girando o resto da caipirinha no copo. Quando você tem responsabilidade por milhares de empregos, por ações na bolsa que afetam a vida de investidores, por decisões que podem impactar a economia, é difícil relaxar, disse ele lentamente. Às vezes sinto que esqueci como ser apenas Rafael. Vulnerabilidade na voz dele tocou algo profundo em Sofia. E como era o apenas Rafael? Perguntou ela suavemente. Gostava de construir coisas com as próprias mãos, disse Rafael, um pequeno sorriso aparecendo no rosto. Tinha uma oficina no porão da casa dos meus pais. Ficava horas lá criando inventos inúteis que nunca funcionavam direito. Como o quê? Um alimentador automático para o cachorro que acabava jogando comida no teto. Um despertador com rodas que perseguia a pessoa pelo quarto. Uma máquina de fazer sanduíches que funcionava, mas deixava tudo uma bagunça. Sofia riu, imaginando um Rafael jovem, coberto de graxa e farinha. E quando você parou de inventar coisas? Quando percebi que podia ganhar dinheiro inventando outras coisas, disse Rafael. E havia um toque de melancolia na voz. Coisas sérias, importantes, lucrativas. Você sente falta disso? Da oficina no porão todos os dias, admitiu ele. Às vezes, acordo no meio da noite com ideias malucas para inventos e fico tentado a comprar uma furadeira e começar a construir algo completamente inútil. Por que não faz isso? Rafael a olhou como se ela tivesse sugerido que ele voasse para a lua. Porque eu sou CEO de uma empresa bilionária. Não posso ficar brincando na garagem como uma criança. Diz quem? Desafiou Sofia. Diz... Rafael começou, então parou. Eu não sei. Na verdade, acho que eu mesmo. Você sabe o que eu acho? Disse Sofia, se inclinando para mais perto dele. O quê? Acho que o mundo tem CEOs demais e inventores de sanduíches automáticos de menos. Rafael riu, um som genuíno e relaxado que fez várias pessoas ao redor sorrirem reflexivamente. Você tem uma forma única de ver as coisas, disse ele. Ou você tem uma forma muito complicada de ver as coisas, retrucou Sofia. Nesse momento, a música mudou para uma canção mais animada e Sofia viu várias pessoas começarem a dançar perto do palco improvisado. Quer dançar? Perguntou ela impulsivamente. Eu não sei dançar, disse Rafael rapidamente. Ninguém sabe dançar direito aqui, assegurou Sofia. A ideia é se divertir, não impressionar jurados. Sofia, por favor. Ela fez a expressão mais convincente que conseguiu. Prometo que não julgo se você pisar no meu pé. Rafael olhou para a pista de dança improvisada, depois de volta para Sofia. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de esperança e desafio que tornou impossível recusar. Ok, disse ele, se levantando e oferecendo a mão. Mas não reclame quando eu destruir seus pés. Combinado, disse Sofia, pegando a mão dele. O que aconteceu a seguir foi menos uma dança e mais uma sessão de terapia através do movimento. Rafael realmente não sabia dançar, mas sua falta de jeito era tão genuína e engraçada que Sofia não conseguiu parar de rir. E quando ele finalmente relaxou e parou de se preocupar em fazer tudo certo, descobriu que podia se mover de uma forma que, se não era elegante, era definitivamente divertida. Está vendo? Gritou Sofia por cima da música. Você está dançando? Isso não é dançar, gritou Rafael de volta. Isso é fleio coordenado. Mesma coisa.
Eles dançaram por 3 músicas, rindo como adolescentes e não se importando nem um pouco com as pessoas que os observavam. Quando finalmente pararam, ambos estavam sem fôlego e suados. Obrigado, disse Rafael, ainda recuperando o ar. Por quê? Por me lembrar de como é se divertir, disse ele olhando nos olhos dela. Faz tempo que eu não ria assim. De nada, disse Sofia suavemente. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro. E Sofia podia sentir que algo havia mudado entre eles. Era como se, ao dançar daquela forma maluca e desajeitada, eles tivessem atravessado uma barreira invisível. Sofia, disse Rafael, sua voz ficando mais séria. Sim? Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você faria se eu te dissesse que não quero que essa noite termine? O coração de Sofia disparou, mas antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou. Ela olhou para a tela e viu uma chamada de Júlia. Desculpe, disse ela para Rafael. É minha prima. Posso atender rapidamente? Claro. Oi, Júlia. Sofia atendeu, tentando soar normal. Sofia. A voz de Júlia estava claramente embriagada de champanhe e felicidade. Onde você está? Todo mundo está perguntando por você. Saí para comer alguma coisa, disse Sofia vagamente. Com aquele homem lindo que apareceu para te buscar. Júlia deu uma risadinha. Sofia Mendes, você tem algumas explicações para dar. Sofia olhou para Rafael, que estava tentando não parecer que estava ouvindo a conversa. É complicado, disse ela. Traz ele para a festa, insistiu Júlia. Quero conhecer melhor esse mistério. Júlia, eu não acho que... Por favor, implorou Júlia. É meu casamento e eu quero que minha madrinha favorita seja feliz. Sofia suspirou, olhando para Rafael questionadoramente. Ele acenou, indicando que ouvira a conversa e não se importava. Ok, disse Sofia finalmente. Mas só por alguns minutos. Maravilhoso! Gritou Júlia. Te amo, prima. Sofia desligou o telefone e olhou para Rafael com uma expressão apologética. Você ouviu? Ouvi, confirmou ele. E não me importo de ir se você quiser. Tem certeza? Perguntou Sofia. Porque festas de casamento podem ser intensas. Sofia, disse Rafael, pegando as 2 mãos dela. Depois de dançar que nem louco em uma feira nordestina, acho que posso lidar com qualquer coisa. Sofia sorriu, percebendo que ele estava certo. O homem rígido e controlado, que ela havia conhecido no avião, estava desaparecendo, substituído por alguém mais relaxado, mais real, mais perigoso para seu coração. Então vamos, disse ela. Mas prepara-se. Minha família toda vai querer saber sua vida inteira. Estou pronto, disse Rafael, oferecendo o braço. Enquanto caminhavam de volta ao Mercedes, Sofia não podia deixar de pensar que estava cruzando outra linha invisível. Levar Rafael para conhecer sua família parecia um passo muito maior do que simplesmente jantar com ele. Mas quando olhou para ele e viu a forma como sorria, genuína, relaxada, feliz, decidiu que talvez fosse hora de parar de pensar tanto e apenas viver o momento. Afinal, as melhores aventuras sempre começavam com um salto no desconhecido. O salão da festa estava em plena efervescência quando Sofia e Rafael chegaram. As luzes douradas criavam uma atmosfera romântica e a música estava no volume perfeito para permitir conversas enquanto animava a pista de dança. Sofia podia ver Júlia no centro de tudo, radiante em seu vestido de noiva, cercada por amigos e familiares. Pronta? Perguntou Rafael, oferecendo o braço. Tanto quanto se pode estar para apresentar um CEO milionário para sua família maluca, respondeu Sofia, respirando fundo. Família maluca é a melhor parte, disse Rafael sorrindo. Significa que eles te amam o suficiente para não filtrar nada. Eles mal tinham dado 3 passos no salão quando Júlia apareceu do nada, praticamente voando em direção a eles. Sofia, gritou ela, puxando a prima para um abraço apertado. E você deve ser o famoso Rafael. Famoso? Perguntou Rafael divertido. Bem, disse Júlia corando levemente. Depois que Gabriela disse que você parecia saído de uma revista, meio que se espalhou que minha prima estava com um homem misterioso e incrivelmente atraente.
Sofia gemeu internamente. Júlia, o quê? Disse Júlia inocentemente. É verdade, você está incrivelmente atraente, disse ela diretamente para Rafael, sem nenhum filtro. Rafael riu, claramente se divertindo com a falta de cerimônia da prima de Sofia. Obrigado e parabéns pelo casamento. Sua festa está linda, não é mesmo? Júlia praticamente brilhava de felicidade. Mateus e eu planejamos por 2 anos, mas valeu a pena cada segundo de estresse. Onde está o Mateus, aliás? E perguntou Sofia, olhando ao redor. Tentando convencer meu pai de que futebol não é assunto apropriado para festa de casamento, disse Júlia, revirando os olhos. Uma batalha perdida, obviamente. Nesse momento, uma mulher mais velha, claramente parente de Sofia, pelos traços faciais similares, se aproximou do grupo. Mãe! Disse Sofia, se virando para abraçar a mulher. Esta é minha mãe, Helena. Mãe, este é Rafael. Helena estudou Rafael com o olhar analítico que toda a mãe brasileira aperfeiçoa ao longo dos anos. Prazer em conhecê-la, senhora Helena, disse Rafael, estendendo a mão educadamente. Disse Helena, apertando a mão dele, mas não desviando o olhar penetrante. Você é o rapaz que apareceu para buscar minha filha, dirigindo aquele carro que custou mais que minha casa. Mãe, Sofia ficou mortificada. O quê? Disse Helena inocentemente. Estou apenas fazendo uma pergunta lógica. Rafael, para crédito dele, não pareceu ofendido. Senhora Helena, posso garantir que minhas intenções com sua filha são completamente respeitosas, disse ele seriamente. Bom, disse Helena, finalmente sorrindo. E você dança? Acabamos de descobrir que ele dança sim, respondeu Sofia rapidamente, antes que Rafael pudesse negar. Ótimo, disse Helena. Não tenha medo de se movimentar. Vem, quero te apresentar para o resto da família. E assim começou o que Sofia mais tarde descreveria como a experiência mais surreal e hilária da sua vida. Helena literalmente arrastou Rafael pela festa, apresentando-o para cada parente presente como o namorado da Sofia, termo que fez Sofia quase engasgar com o próprio refrigerante. Gil Pedro, este é Rafael, disse Helena, empurrando Rafael em direção a um homem robusto, com bigode imponente. Ah, disse tio Pedro, apertando a mão de Rafael com força suficiente para quebrar ossos. O namorado da Sofia. Você trabalha com o quê, rapaz? Sofia viu Rafael hesitar por uma fração de segundo. Em tecnologia, respondeu ele vagamente. Ah, essas coisas de computador, disse tio Pedro acenando com a mão. Eu não entendo nada disso. Prefiro trabalhar com as próprias mãos, sabe? Sou mecânico, na verdade, disse Rafael. E Sofia podia ver interesse genuíno em seus olhos. Eu também gosto de trabalhar com as mãos. Sempre tive fascínio por como as coisas funcionam. E então aconteceu algo extraordinário. E o Pedro e Rafael começaram uma conversa animada sobre motores, enquanto Sofia observava impressionada. Rafael discutir torque e cilindradas como se fosse sua segunda natureza. De onde você tirou esse rapaz? Murmurou Helena no ouvido de Sofia. É uma longa história, respondeu Sofia, ainda observando Rafael gesticular, enquanto explicava algo sobre sistemas de injeção para tio Pedro. Ele é diferente, observou Helena. Como assim? A maioria dos homens bonitos e bem vestidos assim são arrogantes, disse Helena pensativamente. Este aqui está genuinamente interessado no que Pedro tem a dizer sobre carburadores. Sofia observou a cena e percebeu que sua mãe estava certa. Rafael não estava sendo educado por obrigação, estava realmente interessado. E tio Pedro, que normalmente era desconfiado de playboys da cidade grande, estava claramente gostando da atenção. Vem, Sofia, disse Júlia, aparecendo do nada e puxando o braço da prima. Preciso falar com você, em particular. Sofia foi arrastada para um canto mais reservado da festa, onde Júlia imediatamente assumiu sua expressão de interrogatório sério. Ok, desembucha, disse Júlia, cruzando os braços. Quem é ele de verdade? Como assim, Sofia? Eu te conheço desde que nasceu, disse Júlia impacientemente.
Você nunca, jamais em toda a sua vida apareceu em lugar nenhum com um homem que usa relógio que custou mais que um carro. E não me venha com essa de trabalha com tecnologia. Que tipo de tecnologia? Ele é dono da Microsoft? Sofia suspirou. Ela sabia que esse momento chegaria. Lembra da Santos Enterprises? Júlia piscou várias vezes. A empresa que está sempre no noticiário, aquela que vale bilhões. Essa mesmo. E ele é o CEO. Júlia ficou em silêncio por tanto tempo que Sofia começou a se preocupar. Júlia, você está namorando o CEO da Santos Enterprises? Disse Júlia lentamente, como se estivesse testando as palavras na língua. Não estamos namorando, corrigiu Sofia rapidamente. Quer dizer, isso é nosso segundo encontro? Se é que pode ser chamado de encontro. E, interrompeu. Júlia, você percebe que ele provavelmente é uma das pessoas mais ricas do Brasil. Estou começando a perceber isso sim. E como vocês se conheceram? Porque eu duvido muito que ele frequente a loja onde você trabalha. Sofia contou rapidamente a história do avião, do café derramado, da primeira classe e do jantar na feira. Quando terminou, Júlia estava olhando para ela como se ela tivesse anunciado que havia descoberto vida em Marte. Isso é como um conto de fadas maluco, disse Júlia finalmente. Eu sei. Você gosta dele? A pergunta fez Sofia parar. Gostava? Era mais do que gostar. Em menos de 24 horas, Rafael havia se tornado a pessoa mais interessante, engraçada e genuinamente boa que ela havia conhecido em anos. Muito, admitiu ela. E ele gosta de você? Sofia pensou na forma como Rafael olhava para ela, como ria das suas piadas, como havia dançado desajeitadamente na feira só para fazê-la feliz. Acho que sim. Então qual é o problema? Disse Júlia com exasperação. Olha em volta. Olha para onde estamos agora. Imagina onde ele provavelmente mora, que tipo de vida ele tem, que tipo de pessoas ele conhece. Normalmente eu vendo roupas em uma loja, moro em um apartamento minúsculo. Minha maior aventura na vida foi ir ao Beto Carreiro. E daí? Disse Júlia encolhendo os ombros. E daí? Como assim? E daí, Sofia? Aquele homem está ali, conversando com nosso tio Pedro sobre carburadores. Como se fosse a coisa mais fascinante do mundo, disse Júlia, apontando para onde Rafael ainda estava animadamente conversando com o tio. Ele podia estar em qualquer lugar do mundo, fazendo qualquer coisa, mas escolheu estar aqui na festa de casamento da prima de uma mulher que conheceu ontem. Isso não te diz nada? Sofia olhou na direção que Júlia apontava e viu Rafael rindo de alguma coisa que tio Pedro havia dito. Ele realmente parecia estar se divertindo. Talvez ele só esteja sendo educado. Por favor, disse Júlia, revirando os olhos. Homens como ele não precisam ser educados com mecânicos bêbados, a menos que queiram ser. Antes que Sofia pudesse responder, a música mudou para algo mais lento e Júlia sorriu maliciosamente. Hora da dança dos noivos, anunciou ela. É tradição que a madrinha dance também. Júlia não. Sofia, disse Júlia, ficando séria por um momento. Você passou a vida inteira jogando pelo seguro. Talvez seja a hora de arriscar um pouco. Com isso, Júlia voltou para a pista de dança, deixando Sofia sozinha, com seus pensamentos conflitantes. Pensando em algo sério, Sofia se virou para encontrar Rafael parado atrás dela, 2 taças de champanhe nas mãos. Moá, como você sabia? Você faz uma carinha específica quando está preocupada, disse ele, oferecendo uma das taças. Franzir a testa, morder o lábio inferior, olhar fixamente para o nada. Você me observa tanto assim? E perguntou Sofia, aceitando o champanhe. É difícil não observar, admitiu Rafael. Você é interessante de se observar. Sofia sentiu suas bochechas esquentarem. Como foi a conversa com tio Pedro? Esclarecedora? Disse Rafael sorrindo. Ele me convidou para ajudá-lo a consertar um Fusca 1975 no próximo fim de semana. Sério? Tá completamente sério. E eu aceitei. Sofia o encarou surpresa. Você aceitou passar um fim de semana consertando um Fusca com meu tio? Por que não?
Porque você é CEO de uma empresa bilionária e provavelmente tem coisas mais importantes para fazer do que mexer em carros velhos. Rafael ficou quieto por um momento, estudando o rosto dela. Sofia, posso te perguntar uma coisa? Claro! Por que você acha que eu não posso gostar de consertar carros velhos? A pergunta a pegou de surpresa. Eu não sei. Achei que pessoas como você não... Pessoas como eu, repetiu Rafael. E havia algo em sua voz que fez Sofia perceber que havia dito algo errado. E que tipo de pessoa sou eu exatamente? Eu não quis dizer. Sofia se atrapalhou, percebendo que havia ofendido sem querer. Rica, importante, diferente de mim. Rafael, não, porque se é isso que você pensa, talvez esteja na hora de esclarecer algumas coisas, disse ele, colocando a taça na mesa mais próxima. Sofia sentiu seu estômago afundar. Em questão de segundos, a atmosfera entre eles havia mudado completamente. Eu não quis ofender você, disse ela rapidamente. É que é tudo muito confuso para mim. O que é confuso? Isso. Sofia gesticulou entre eles dois. Você, eu, nós. Ontem eu era uma vendedora. O comum indo para o casamento da prima e hoje estou em uma festa com um homem que tem motorista particular e conversa sobre fusíveis com meu tio como se fosse normal. E isso é ruim? Perguntou Rafael. É assustador, admitiu Sofia, porque eu estou gostando muito de você e não sei se isso é real ou se é só uma fantasia temporária. A honestidade brutal na voz dela pareceu diminuir a tensão nos ombros de Rafael. Sofia, disse ele mais suavemente, posso te garantir uma coisa, nada do que sinto por você é temporário. Como você pode ter certeza? Já? Perguntou ela, olhando nos olhos dele. Nos conhecemos há um dia. Às vezes um dia é suficiente para saber que encontrou alguém especial, disse Rafael, se aproximando dela. E às vezes uma vida inteira não é suficiente para encontrar uma conexão real. Rafael, dance comigo, disse ele de repente. O quê? A música está tocando. Sua prima está dançando com o marido e eu quero dançar com a mulher mais interessante desta festa. Sofia olhou para a pista de dança, onde Júlia e Mateus giravam lentamente no que era claramente um momento muito romântico e íntimo. Não sei se devemos interromper. Não vamos interromper, disse Rafael, estendendo a mão. Vamos participar? Sofia olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Rafael. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de esperança, determinação e vulnerabilidade que tornou impossível recusar. Ok, disse ela pegando a mão dele, mas desta vez eu conduzo. Combinado, disse Rafael rindo enquanto a guiava para a pista de dança. Enquanto eles dançavam lentamente no meio da festa, Sofia percebeu que Júlia estava certa sobre uma coisa. Talvez fosse realmente hora de arriscar um pouco. Afinal, as melhores coisas da vida raramente vinham com garantias. 3 semanas haviam se passado desde o casamento de Júlia, e Sofia estava começando a se acostumar com a nova realidade de sua vida. Uma realidade que incluía mensagens de bom dia de Rafael, jantares em lugares que ela nunca imaginou frequentar, e conversas que duravam até altas horas da madrugada. Mas também incluía momentos de insegurança profunda, como o que estava vivenciando naquela manhã de sábado. Sofia estava parada em frente ao espelho do seu pequeno apartamento, mudando de roupa pela 5ª vez. Rafael a havia convidado para conhecer seu apartamento, o verdadeiro apartamento, como ele havia dito, não o lugar formal onde recebia clientes de negócios. Isso é ridículo, murmurou para si mesma, tirando mais uma blusa e jogando sobre a cama já coberta de roupas rejeitadas. É só um apartamento. Mas não era só um apartamento, e ela sabia disso. Era uma oportunidade de conhecer Rafael em seu espaço pessoal, ver como ele realmente vivia quando não havia câmeras ou reuniões ou obrigações sociais. Seu telefone tocou e ela viu uma mensagem dele. Não precisa se estressar com roupa. Vou estar de pijama mesmo, literalmente, R. A mensagem a fez rir, apesar da ansiedade. Era tão típico dele perceber seu nervosismo mesmo à distância e tentar tranquilizá-la. Ela respondeu, pijama, em plena tarde de sábado? A resposta chegou imediatamente.
É meu primeiro sábado livre em 2 meses. Vou aproveitá-lo como Deus manda, com pijama e panquecas. Você sabe fazer panquecas? Defina fazer. Sem misturar a massa pronta da caixa, sem queimar a cozinha. Isso conta. Sofia riu, sentindo-se imediatamente mais leve. Era impossível ficar nervosa quando Rafael estava sendo tão normal. 1 hora depois, Sofia estava parada em frente a um prédio elegante na zona sul do Rio, olhando para cima com uma mistura de admiração e intimidação. O porteiro a havia tratado com a deferência reservada para visitantes VIP, e agora ela estava no elevador privativo que levava diretamente ao apartamento de Rafael. Quando as portas se abriram, Sofia não sabia o que esperar. Certamente não era encontrar Rafael exatamente como havia prometido, de pijama listrado e chinelos, com o cabelo completamente bagunçado e uma espátula na mão. Chegou na hora perfeita, disse ele, sorrindo amplamente. Estou prestes a executar a quinta tentativa de fazer panquecas que não pareçam discos de hóquei. Sofia olhou ao redor do apartamento e imediatamente entendeu porque ele havia feito questão de especificar que este era seu lugar verdadeiro. Era elegante, sim, mas de uma forma vivida. Havia livros espalhados pelo sofá, uma guitarra encostada na parede, plantas que claramente eram cuidadas com carinho, e no que deveria ser uma sala de jantar formal, uma bancada cheia de peças eletrônicas e ferramentas. Você tem uma oficina na sala de jantar, observou Sofia encantada. Tecnicamente é um laboratório de desenvolvimento, disse Rafael, parecendo ligeiramente constrangido. Mas sim, basicamente é uma oficina. Sofia se aproximou da bancada, vendo circuitos parcialmente montados, peças de computador e o que parecia ser um protótipo de algum tipo de dispositivo móvel. O que é isso? Um projeto pessoal, disse Rafael, se aproximando dela. Estou tentando criar um aplicativo que ajude pessoas com deficiência visual a navegar em ambientes internos usando sinais sonoros. Sério? Meu primo é cego, explicou Rafael, e ele sempre teve dificuldade em lugares novos. Pensei que talvez pudesse ajudar. Sofia o olhou com admiração renovada. Aqui estava um homem que dirigia uma empresa bilionária, mas gastava seus fins de semana livres tentando criar tecnologia para ajudar pessoas. Está funcionando mais ou menos? Disse Rafael pegando o dispositivo. O conceito funciona, mas ainda está muito complicado de usar. Precisa ser mais intuitivo. Posso ver? Rafael pareceu surpreso, mas colocou o dispositivo nas mãos dela. Sofia o examinou com curiosidade, apertando alguns botões e ouvindo os diferentes tons que produzia. Que tipo de feedback você tem recebido? Bis perguntou ela. Na verdade, só testei comigo mesmo de olhos vendados, admitiu Rafael. Não quis incomodar meu primo com algo que ainda não funciona direito. Mas você precisa de feedback de usuários reais, disse Sofia. Como você vai saber se é intuitivo se testa com você mesmo? Rafael a olhou com uma expressão que Sofia estava começando a reconhecer. A expressão de quando ela dizia algo que o fazia pensar de uma forma completamente nova. Você está certa, disse ele lentamente. Eu estava tão preocupado em fazer tudo perfeito que esqueci da parte mais importante. Que parte? Perguntar para as pessoas o que elas realmente precisam, disse Rafael, em vez de tentar adivinhar. Nesse momento, o alarme do forno disparou, lembrando-os das panquecas. Salvos pela comida, disse Rafael, correndo para a cozinha. Sofia o seguiu e encontrou uma cena que fez questionar como um homem tão inteligente nos negócios podia ser tão desastroso na cozinha. Havia farinha em praticamente todas as superfícies, uma poça de leite no chão e na frigideira algo que vagamente se parecia com panquecas se você usasse muita imaginação. Ok, disse Sofia, pegando a espátula das mãos dele. Saia da cozinha, eu posso consertar. Rafael Santos, disse ela com autoridade fingida. Você é banido desta cozinha por crimes contra a culinária. Mas, sem mais, Sofia apontou para a porta. Sala agora? E se você for muito bonzinho, talvez eu deixe você me ajudar, lavando a louça depois.
Rafael riu e levantou as mãos em rendição. Sim, senhora. 20 minutos depois, Sofia havia transformado o caos culinário em uma pilha respeitável de panquecas douradas e fofas. Rafael estava sentado no balcão da cozinha, observando cada movimento dela com fascinação. Como você faz parecer tão fácil? Perguntou ele. Prática, disse Sofia, virando mais uma panqueca perfeita. E também não ter medo de errar. Você estava tão preocupado em fazer tudo certinho que ficou tenso demais. Pareça familiar, disse Rafael com autodepreciação. Um pouco, admitiu Sofia sorrindo, mas está melhorando. Eles comeram as panquecas na bancada da cozinha com Rafael, insistindo que eram as melhores que já havia provado. Sofia suspeitava que isso tinha mais a ver com o fato de não ter comido nada caseiro em meses do que com suas habilidades culinárias. Bichos, posso te perguntar uma coisa? Lhe disse Sofia depois que terminaram de comer. Sempre, porque você nunca aprendeu a cozinhar? Quer dizer, você mora sozinho há quanto tempo? Uns 10 anos, disse Rafael. E nunca precisei aprender. Sempre tive empregados domésticos ou comia fora. Mas você nunca quis, insistiu Sofia. Tipo, só por prazer? Rafael pensou na pergunta por um longo momento. Acho que nunca pensei em cozinha como prazer, disse ele finalmente. Para mim, cozinha sempre foi só uma necessidade, como dormir ou tomar banho. E agora? Agora, disse Rafael, olhando diretamente nos olhos dela. Estou começando a entender que talvez eu tenha perdido muitas coisas, focando só nas necessidades. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Sofia acelerar. Como o quê? Como a satisfação de fazer algo com as próprias mãos, apenas porque é bom fazer, disse Rafael. Como dançar mal só para ouvir alguém rir. Como passar uma manhã inteira ensinando alguém que se importa como fazer panquecas. Eu não ensinei você a fazer panquecas, protestou Sofia. Eu te bani da cozinha. Você me ensinou que está tudo bem não saber fazer algo, corrigiu Rafael. E que é melhor deixar alguém que sabe ajudar do que insistir em fazer tudo sozinho. Sofia sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de ternura e algo mais profundo que ela ainda não estava pronta para nomear. Rafael, Sofia! Ele se levantou do banco e se aproximou dela. Posso te dizer uma coisa? Claro. Estas últimas 3 semanas foram as melhores da minha vida adulta, disse ele parando bem na frente dela. E não é por causa dos jantares, ou dos lugares que fomos, ou das coisas que fizemos. É porque, pela primeira vez em anos, sinto que posso ser eu mesmo com alguém. Sofia sentiu suas pernas ficarem fracas. Rafael, eu sei que nossa situação é complicada, continuou ele. Sei que somos de mundos muito diferentes, e sei que você tem medo que isso não seja real, e não tenho razão para ter medo. Sim e não, disse Rafael honestamente. Sim, somos de mundos diferentes. Sim, vai ser complicado às vezes, mas não, isso não é menos real por causa disso. Sofia o olhou nos olhos, procurando sinais de incerteza. Não encontrou nenhum. E se não der certo? Perguntou ela suavemente. E se der? Retrucou ele. Era uma boa pergunta. Uma pergunta que Sofia havia evitado fazer para si mesma, porque a resposta a assustava tanto quanto a perspectiva do fracasso. Sofia, disse Rafael, pegando as mãos dela, eu não posso te prometer que vai ser fácil. Não posso prometer que não vamos enfrentar desafios ou que as pessoas não vão ter opiniões sobre nós. Mas posso te prometer que o que sinto por você é real e que estou disposto a lutar por isso se você estiver. Sofia olhou para suas mãos entrelaçadas, depois para o rosto dele, depois ao redor do apartamento, que mostrava quem Rafael realmente era, por baixo de toda a formalidade e sucesso. Ok, disse ela finalmente. Ok, o quê? Ok, eu estou disposta a lutar por isso também, esclareceu Sofia, e ao dizer as palavras em voz alta, sentiu como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi cegante. Mesmo? Perguntou ele como se não conseguisse acreditar. Mesmo,
confirmou Sofia, mas com algumas condições. Quais? Primeira, você vai aprender a cozinhar pelo menos 5 pratos básicos, disse ela, contando nos dedos. Segunda, eu quero conhecer seu primo e ajudar você a testar o aplicativo direito. Terceira, nada de me dar presentes caros, só para me impressionar. E a quarta condição? Não há quarta condição, disse Sofia sorrindo. 3 é um bom número. Posso acrescentar uma minha? Perguntou Rafael. Qual? Que você me deixe te ensinar algumas coisas também. Como o quê? Como confiar que você merece coisas boas, disse Rafael suavemente. E que às vezes é ok deixar alguém cuidar de você. Sofia sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Isso pode ser difícil para mim. Eu sei, disse Rafael limpando uma lágrima que havia escapado, mas tenho certeza de que podemos descobrir juntos. Ele se inclinou e a beijou. Então, não o primeiro beijo deles. Esse havia acontecido na segunda semana, depois de um jantar particularmente romântico. Mas o primeiro beijo que pareceu uma promessa de futuro. Quando se separaram, Sofia apoiou a testa na dele. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela. Agora? Disse Rafael sorrindo. Você me ensina a fazer aquelas panquecas de verdade e depois vamos ligar para o meu primo e perguntar se ele quer ajudar a testar um aplicativo. E depois disso? Depois disso, disse Rafael, vamos descobrir como é ser realmente felizes. Enquanto voltavam para a cozinha, Sofia não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado desde aquele momento no avião, quando derramara café no terno de um estranho. Ela havia começado aquela viagem pensando que estava indo para o casamento da prima, como sempre, a madrinha, nunca a noiva. Agora, olhando para Rafael, explicando entusiasticamente sua teoria sobre por que as panquecas haviam queimado, Sofia percebeu que talvez o papel de madrinha tivesse sido exatamente o que ela precisava para encontrar seu próprio final feliz. Afinal, às vezes os melhores começos surgiam dos acidentes mais inesperados. E às vezes derramar café na pessoa errada acabava sendo derramar café na pessoa absolutamente certa. A história de Sofia e Rafael nos ensina uma das mais importantes lições sobre relacionamentos e crescimento pessoal. É verdadeira conexão humana. Acontece quando temos coragem de ser autênticos, mesmo diante de nossas inseguranças e diferenças. Sofia descobriu que sua tendência de se menosprezar e acreditar que não merecia coisas boas estava limitando suas possibilidades de felicidade. Ao aceitar que era digna de amor e cuidado, ela não apenas encontrou um relacionamento verdadeiro, mas também desenvolveu maior confiança em si mesma. Rafael, por sua vez, aprendeu que todo o sucesso profissional do mundo não substituía a necessidade de conexões genuínas e momentos de simplicidade. Ele descobriu que ser vulnerável e mostrar suas imperfeições não o tornava mais fraco. Na verdade, o tornava mais humano e mais capaz de formar laços reais. A moral da história é clara. Não devemos deixar que nossas diferenças sociais, econômicas ou pessoais nos impeçam de buscar conexões verdadeiras. O amor verdadeiro não se baseia em compatibilidade perfeita de circunstâncias, mas na capacidade de ver e valorizar a essência da outra pessoa. Além disso, a história nos lembra que os melhores momentos da vida frequentemente vêm dos acidentes mais inesperados. Se Sofia não tivesse derramado café em Rafael, ambos teriam perdido a oportunidade de uma transformação pessoal profunda. Por fim, aprendemos que crescer significa estar disposto a sair da zona de conforto e arriscar-se pela possibilidade de algo extraordinário. Tanto Sofia quanto Rafael tiveram que abandonar suas versões seguras de si mesmos para encontrar a verdadeira felicidade. A vida está cheia de momentos aparentemente insignificantes que podem mudar tudo. E você, o que achou de história de Sofia e Rafael? Deixe sua opinião nos comentários. De uma nota para essa história de 0 a 10, se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.